cetona, ácido carboxílico e éster. São mais 4 funções orgânicas. Hoje. Aí vocês têm questões aí dessas 8 funções orgânicas que eu já informei lá pelos grupos de WhatsApp. Quais são essas funções orgânicas? Quais são as questões que vocês devem responder que trata dessas funções orgânicas? E quando for sexta-feira pela manhã, nós iremos tirar dúvida dessas questões. A gente vai resolver, né, dúvida dessas questões que vocês, né, olharam lá referente ao que a gente viu. Né? Sexta-feira pela manhã a gente vai fazer isso. Aí, quando for na próxima segunda, a gente continua novamente com as funções orgânicas. Ok? Deixa eu olhar aqui. Chat. Só estou vendo alunos do terceiro ano. Não, aqui são apenas alunos de terceiro. Né? Aqui são apenas alunos de terceiro. Depois vocês colocam, para marcar a presença, o nome e a turma, né? Porque são vários terceiros juntos. Então, tipo, André Barros, tá. Aí, 362, aí vai. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os compostos carbonílicos. O que é que a gente entende por compostos carbonílicos? São funções orgânicas que possuem a carbonila. O que é a carbonila? Carbonila é C-O. Isso é a carbonila. C-O. As funções orgânicas que possuem C-O nela é chamada de função carbonila. Função carbonílica. O que são esses dois tracinhos aqui? Vocês estão vendo o C-O, né? E tem mais esses dois tracinhos. Aqui são as valências. É porque aqui, nesses tracinhos, vem ligado a alguma coisa. Pode ser hidrogênio, nesses tracinhos aqui, um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro, né? Ou pode ser hidrogênio e esse R. Esse R aqui significa cadeia carbônica. Tipo um CH2 aqui, por exemplo, ou um CH. Esse R aqui significa carbono. Ou o C-O pode ter carbono de um lado ou do outro. Se o C-O tiver ligado hidrogênio, se eu tiver hidrogênio ligado a carbonila, aí eu tenho uma função aldeído. E se a carbonila tiver ligada a 2 carbonos, aí eu tenho uma função cetona. Então, vamos colocar aqui a definição. Aldeído. Anota aqui. Aldeído. Qual é a definição da função aldeído? Possui hidrogênio ligado a carbonila. Possui hidrogênio ligado a carbonila. Essa é a definição de aldeído. E o que é quando que eu tenho uma cetona? Quando que eu tenho uma função cetona? A cetona possui carbonila ligada a 2 carbonos. Assim a gente pode definir. Então, aldeídos é quando eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. Então, aqui, ó. A cetona. Cetona é quando eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. E no aldeído, eu vou encontrar um hidrogênio ou 2 hidrogênios, pode ser também, né? 1 ou 2 hidrogênios ligados à carbonila. Aí é aldeído. 2 carbonos ligados à carbonila, aí eu tenho a função cetona. Certo? Então, vamos lá. O aldeído mais simples é o mais conhecido deles, é o metanal. O nome dos aldeídos, todos eles terminam com al. Os aldeídos, eles terminam com al, né?
No caso aí, metanal. Qual é esse aldeído? Vamos entrar. Deixa eu ver se eu tenho uma estrutura dele aqui. Tenho não. Então, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês quem é o aldeído mais simples de todos, que é o metanal. Aqui, ó. O aldeído mais simples e mais conhecido é esse aqui. Carbonila com 2 hidrogênios. Esse é o aldeído mais simples. Certo? Como é que é o nome dele? Como só tem um carbono, met. Como só não tem ligação dupla ou tripla entre carbono, an. Então, metan, e todo aldeído termina com al. Terminou com al, é aldeído. Enquanto o álcool termina com ol, os aldeídos terminam com al. A imagem está A invertida. imagem está invertida? Sim, sim. Ah, tá. É só fixar a tela do professor que ele não está Eu tenho que tirar o compartilhando. compartilhamento aqui, só um minuto. Voltou agora a ficar normal? Agora sim. Sim, como eu estava falando aqui. Esse aqui é a estrutura do aldeído mais simples. Certo? Que é o que tem um carbono. Aí o nome, observe que ele tem hidrogênio ligado a C dupla O. Qualquer substância que tenha hidrogênio ligado a C dupla O é aldeído. Aí como só tem um carbono é o met, como só tem ligação simples, não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos, porque só tem um, então an, metan, aí a terminação al, porque todo aldeído termina com al. Né? Todo aldeído termina com al. Então daí metanal. Esse aldeído aqui é conhecido por vocês. Vocês podem encontrar ele aí com o nome de formol, que é uma substância, né, que a turma utiliza para fazer alisamento de cabelos, né? A conservação de cadáveres também, né? Ele pode ser chamado de formol, pode ser chamado ainda de formaldeído, ou ainda pode ser chamado de aldeído fórmico. Aldeído fórmico. E o termo mais utilizado mesmo, mais comum, é formol, que é o nome usual, ou metanal, que é o nome oficial. Quando eu falar que o nome é oficial, é porque ele segue a regra da IUPAC, que é a instituição que é responsável por manter as regras, né, dessas substâncias na química, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, aí é o metanal. Outro exemplo de aldeído, ó, é isso aqui, ó. Tá aqui outro aldeído. Observe que essa parte aqui, todo aldeído vai ter, que é hidrogênio ligado a carbonila. Nesse caso aqui, como eu tenho 2 carbonos, esse aldeído aqui já é o etanal. Etan e a terminação al. Esse aí já é o etanal, que eu posso chamar de aldeído acético. Aldeído acético. Posso chamar também de aldeído acético. Certo? Então, nós temos aí a estrutura de 2 aldeídos. Aí vai aumentando a cadeia e eu vou mudando o nome, né? 3 carbonos, propanal. 4 carbonos, butanal. E por aí vai. Então, tem sempre essa terminação em al, no caso dos aldeídos. Vamos voltar aqui a compartilhar.
Isso. Então, falamos aqui do metanal, né? Aí o nome semicitemático para o aldeído, no caso é o aldeído fórmico, né? Ele pode receber esse outro nome, aldeído fórmico, ou formaldeído. Nomes derivados da nomenclatura usual do ácido carboxílico. Depois a gente vai ver o que é um ácido carboxílico, que é um ácido fórmico. Depois a gente vai estudar os ácidos. Aí, uma das principais aplicações industriais desse aldeído, né, do aldeído fórmico, é na fabricação de baquelite. Então, esse aldeído aí, ele é utilizado na fabricação de baquelite. O que é baquelite? Baquelite é um polímero, é uma macromolécula também, que é aquela material bem firme, deixa eu ver aqui onde é que é cabo de panela. Cabo de panela não tem um cabo, o cabo da panela não é um material preto ali, bem resistente, né? Aquilo ali é feito de baquelite. Aquilo ali é baquelite, que pode ser chamado também de fórmica, né? Fórmica. Aí o aldeído fórmico também é utilizado em solução aquosa, que é o formol, né? Que o formol, no caso, é utilizado para conservação de peças anatômicas. Hoje o pessoal anda substituindo o formol pelo propanotriol, né? Hoje é substituído lá pelo cadáveres. Por exemplo, você que vai fazer medicina, vai manusear cadáveres. Então, geralmente, antigamente, os cadáveres eram conservados em formol. Aí, como o formol é tóxico, então a turma está substituindo o formol pela glicerina. Então, hoje, nas universidades, a gente encontra muito, né, as peças anatômicas aí, os cadáveres sendo conservados na glicerina. Certo? Deixa eu olhar aqui o chat. Tranquilo. Então, continuando. Isso aqui já é uma estrutura de uma cetona. Essa aqui é a cetona mais simples, né? Você já vê aqui que eu tenho dois carbonos. Eu já tenho a carbonila ligada a 2 carbonos. Isso aqui é a estrutura de uma cetona. Essa é a cetona mais simples, chamada de propanona. Toda cetona termina com ona. Então, nós temos propanona, que é esse caso. A propanona, no comércio, é conhecido como acetona, que é o removedor de esmaltes, né? Que é a acetona. Então, nós temos propanona, que é essa daí do exemplo. Nós temos butanona também, né? Nós temos pentanona. Então, eu tenho várias cetonas. Como é que eu faço para reconhecer uma cetona? Toda cetona possui a carbonila, que é o C-O, ligada a 2 carbonos. Deixa eu mostrar aqui outros exemplos para vocês aqui. De cetona. A imagem está borrada, professor. Eu sei, eu vou ver o que é que... Olha, funcionou. É o celular tentando... É o celular tentando... ajustar o foco. Rapaz, a gente vê coisa nesse negócio de aula. Aqui, celular. Pronto, deu certo. Então, o que acontece? Aí, CH2, CH3. Por exemplo, isso aqui é a butanona. Se é a butanona, já tem 4 carbonos. Aí eu posso ter isso, ó.
aqui seria uma ciclopentanona. Isso aqui seria uma ciclopentanona. Ou seja, cetonas são carbonilas ligados... Carbonila entre carbonos, né? Pronto, então o que a gente viu até agora? A gente viu o reconhecimento de uma função orgânica, no caso aí do aldeído e da cetona. Então a gente já sabe olhar para uma estrutura e saber se a substância ali é aldeído ou se a substância é uma cetona. O outro ponto importante são o estudo das propriedades, que são as características dessas duas substâncias, tanto dos aldeídos e das cetonas. Quais são as principais características lá, que são as propriedades físicas, né? Aí o grupo carbonila é polar, né? Então faz com que a molécula seja polar. Tanto a molécula do aldeído quanto a molécula da cetona são moléculas polares. E, portanto, os aldeídos e cetonas possuem temperatura de ebulição maior do que a dos hidrocarbonetos. Então, de massa molar próxima. Ponto importantíssimo. Como os aldeídos e as cetonas são moléculas polares, se eu comparar um aldeído e uma cetona com a mesma quantidade de carbonos, tanto o aldeído quanto a cetona terá ponto de ebulição maior. Então, por exemplo, se eu comparar a acetona com o propano, ó, tanto a acetona quanto o propano tem 3 carbonos. O propano é gás, a acetona é líquida. Então, você já observa aí que a acetona tem ponto de ebulição maior. Então, os aldeídos e as cetonas possuem ponto de ebulição maior do que um hidrocarboneto. O que é que justifica isso? Possui ter ponto de ebulição maior do que os hidrocarbonetos correspondentes. Quando eu falo hidrocarboneto correspondente, é que tem a mesma quantidade de carbono. O que justifica isso é o fato de tanto o aldeído quanto as cetonas serem substâncias polares. Então, eles fazem interação do tipo de polo. E a interação de polo é uma interação mais forte do que a interação dos aldeídos, do que a interação dos hidrocarbonetos, que é a interação de Van der Waals. Aí continua aqui. Entretanto, como não fazem ligação de hidrogênio entre suas moléculas, possuem temperatura de ebulição menor do que álcool. Mas aldeídos e cetonas já possuem ponto de ebulição menor do que os álcools. E é fácil justificar. Se eu comparar aí, por exemplo, o etanol, que é o aldeído com 2 carbonos, e o etanol, que é o álcool com 2 carbonos, o álcool, etanol, tem ponto de ebulição maior. Por que o etanol vai ter ponto de ebulição maior? Porque o etanol, as suas moléculas fazem ligação de hidrogênio, enquanto o etanol, né, fazem interação de polo. E a ligação de hidrogênio, ela é uma ligação mais forte, né? Tudo bem até aí, pessoal? Tá ok até aí? Pode responder no chat lá que eu tô vendo. Tranquilo, então vamos continuar. De boa. Beleza, vamos seguir. Então, os álcoois possuem ponto de ebulição maior pelo fato dos álcoois fazerem ligação de hidrogênio e aldeído e cetona não. Já a solubilidade dos aldeídos e cetonas em água é semelhante à dos álcoois. Agora, lembra que quando a gente for olhar a solubilidade em água, quando a gente for olhar a solubilidade das substâncias em água, nós temos que verificar a possibilidade de fazerem ligação de hidrogênio com a água ou não. No caso, aldeídos e cetonas
elas possuem solubilidade em água semelhante à dos álcools. Por quê? Porque tanto o aldeído quanto as cetonas fazem ligação de hidrogênio com a água. E por que que o aldeído e cetona faz ligação de hidrogênio com a água? Porque tem o oxigênio. Esse oxigênio aqui da cetona e esse oxigênio aqui do aldeído, o oxigênio da carbonila, fazem ligação de hidrogênio com a água. Cuidado que esse hidrogênio do aldeído, ele não faz ligação de hidrogênio com a água. Quem faz ligação de hidrogênio com a água, aqui no caso do aldeído, é o oxigênio, tanto no aldeído quanto na cetona. O hidrogênio da água é que vai fazer ligação de hidrogênio aqui com o oxigênio do aldeído e com o oxigênio da cetona. Certo? Então, por isso, aldeídos e cetonas possuem solubilidade semelhante à solubilidade dos álcools. Aqui nós temos um comparativo do ponto de ebulição de 4 substâncias de funções orgânicas diferentes. Observe que a massa, nós temos aqui o butano é hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto. Temos aqui um aldeído, no caso propanal, é um aldeído. Temos aqui a propanona, uma cetona, e temos aqui o propan-1-ol, no caso um álcool. Observe que as massas molares aqui, ó, são extremamente próximas, então não vai ter influência. Então, o ponto de ebulição não terá influência da massa molar. Então, só vai influenciar na massa molar o grupo funcional, no caso, o tipo de interação. Lembrando, os hidrocarbonetos fazem ligação de Van der Waals, ligação fraca. Tanto o aldeído quanto cetona fazem interação de polo. E o álcool faz interação, ligação, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Agora vamos comparar aqui o ponto de ebulição. Ó. O ponto de ebulição do butano, 0. É um ponto de ebulição lá embaixo, porque as ligações são fracas, é um hidrocarboneto. Já quando eu comparo o aldeído e a cetona, o ponto de ebulição da cetona é maior do que do aldeído. As duas fazem dipolo, mas mesmo assim a da propanona, né, a da cetona, é maior do que do aldeído. Tem como eu justificar isso? Tem. Por quê? Qual é a justificativa? Por que que a cetona tem a mesma massa molar do aldeído aqui, do propanal? As duas fazem interação de polo, mas a cetona possui ponto de ebulição maior. Isso é porque a cetona é mais polar do que o aldeído. Isso é uma informação importante que não está aí. E vamos colocar aqui, ó. Cetona isômera de aldeído. O que é uma substância isômera? Que é quando eu uso esse termo aqui, isômera. Isômera é o seguinte: se você olhar, a fórmula molecular da propanona e do propanal é a mesma. Conta quantos carbonos tem? 3 cada um. Conta quantos hidrogênios tem? 6 cada um. E um oxigênio. Então, são formados pelos mesmos elementos, e a mesma quantidade. Então, são substâncias diferentes, de mesma fórmula molecular. Então, elas são isômeras entre si. Então, quando eu tiver uma cetona e um aldeído isômeros, né, a cetona possuirá maior ponto de ebulição. O que justifica isso? Pois as cetonas são moléculas
de maior polaridade. As cetonas são moléculas de maior polaridade. Como as cetonas são mais polares, elas possuem ponto de ebulição maior do que os aldeídos. Aí, se a gente olhar a solubilidade, ó, a solubilidade do butano, 0, ou seja, é insolúvel. Substância apolar é insolúvel em água. Essa solubilidade aqui é a solubilidade em água, viu? Já propanal, solubilidade 16. Propanona e propanal são solúveis em qualquer proporção, ou seja, não importa a quantidade de propanona nem de água, vai ser sempre solúvel. É isso que significa esses símbolos aqui de infinito, né? 100% insolúvel, independente da quantidade. Já você observa que o propanal é menos solúvel do que a propanona. Ou seja, a possibilidade da propanona fazer ligação de hidrogênio com a molécula de água é maior do que o propanal. Isso é uma questão de geometria. Porque essa molécula da propanona, ela é uma molécula angular. Ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Aqui ficaria o oxigênio. Então, ela é uma molécula angular. Então, isso gera uma polaridade maior para ela e isso facilita com que o oxigênio da carbonila aqui faça mais facilmente uma ligação de hidrogênio com a água. Isso também justifica aí uma polaridade maior da cetona quando comparada a um aldeído. Aí a tabela a seguir apresenta a temperatura de ebulição e solubilidade da série homóloga dos aldeídos e cetonas. A gente já viu o que é série homóloga na aula passada, viu? Na videoaula passada. Aí nós temos aqui, né, a temperatura de ebulição e a solubilidade em água. A gente vai sempre justificar a temperatura de ebulição, o aumento da temperatura de ebulição, utilizando sempre duas coisas. Ou a massa, quanto maior a quantidade de carbono, maior o ponto de ebulição, ou o tipo de interação que as moléculas fazem, se é ligação de hidrogênio, se é de polo, se é de Van der Waals. São os dois critérios que a gente utiliza aqui, principalmente, são os dois principais critérios aí que a gente utiliza para comparar o ponto de ebulição. E a solubilidade, também a cadeia carbônica, porque quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade, como a gente já comentou, maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade. Então, vamos aqui para os ácidos carboxílicos. Deixa eu olhar aqui para o chat. Ítalo Guilherme, presente, está compartilhado, Alexandre, tal. A galera está só na presença, nenhuma pergunta, né? Deixa eu olhar aqui. Sim, tudo certo, ok. Beleza. Tudo bem até aqui com aldeídos e cetonas? Podemos seguir? Estou olhando aqui para o... Sim, pode ser suave na nave, podemos, de boa. Beleza. Então, vamos passar para a próxima função orgânica, que no caso são os ácidos carboxílicos. Certo? Pessoal, respondam as questões lá que eu pedi para vocês responderem. Eu acredito que vocês já devem ter tentado responder, né? Porque essa é a sequência. Primeiro, ler. Depois, tentar responder as questões propostas. Depois, tentar responder as complementares, que tem um grau de dificuldade maior. Depois, vir assistir a aula. Vocês vão perceber que, na hora de responder as questões, já entra uma situação de interpretação, né? Então, não é só saber o conteúdo, né? Tem uma questão a mais, que é a interpretação, e isso precisa ser treinado também, questão de leitura, essa coisa toda. Então, é importante que vocês resolvam as questões lá, que é para vocês já irem passando por essas dificuldades, caso tenha logo, né? Porque ali já serve para vocês treinarem aí, entre aspas, para uma prova do Enem, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. Função ácido carboxílico. Como é que eu olho para uma molécula e sei que ela pertence a um ácido carboxílico? O ácido carboxílico, ele tem isso aqui, ó. Eu posso definir
vamos botar aqui uma definição que facilite. Eu posso definir o seguinte, ó, o ácido carboxílico sempre possui hidroxila ligada a carbonila. Lembra que carbonila é o C-O. Então, se eu tiver hidroxila ligada a carbonila, eu já tenho uma função ácido carboxílico, né? Que no caso é isso aqui, ó. Ó. Hidroxila ligada a carbonila. Essa outra parte aqui pode ser hidrogênio ou carbono, né? Hidroxila com carbonila, nós chamamos de carboxila. O que é carboxila? É isso aqui, ó. É o COOH, que é a hidroxila ligada a carbonila. Ou eu represento COOH, eu faço assim, ó, CO2H. É a mesma coisa. É a mesma coisa, viu? Então, todo ácido carboxílico vai ter isso aqui. OH ligado a carbonila. O nome disso aqui tudo é carboxila. Esse COOH, a gente chama de carboxila. Daí vem o nome, ácido carboxílico. Né? Se eu simplificar esse COOH, ele vem assim, ó, de forma simplificada. Ou então eu ainda posso simplificar assim, CO2H. É um dos grupos funcionais mais abundantes na química e bioquímica. Então, os ácidos carboxílicos é um grupo funcional extremamente importante, né? Extremamente importante. É tanto que a gente vai ver várias vezes aí, até o final do ano, a gente vai, né, se deparar com ácidos carboxílicos. Então, por conta da abundância, a gente encontra em diversos produtos do dia a dia. Então, daí o seu grau de importância. É uma função orgânica extremamente importante. Não que as outras não sejam. Então, o ácido carboxílico mais simples é o ácido metanóico. Então, o ácido carboxílico mais simples é o ácido metanóico, que é esse daqui, ó. Que é quando eu tenho hidrogênio ligado a carbonila, né? Hidrogênio ligado a carboxila, que no caso aqui é o ácido metanóico. Observe que o ácido, a gente vai ver que na nomenclatura dos ácidos, sempre vem o nome ácido, tipo ácido alguma coisa, e eles terminam em óico. Nesse caso aqui, por que o nome desse ácido é ácido metanóico? Met, porque tem só um carbono, né? An, porque não tem dupla entre carbonos, né? Só tem um carbono, então não vai ter dupla entre carbonos. Então, an. Óico é a terminação para todo ácido orgânico. Todo ácido carboxílico vai terminar em óico. Então, nós temos ácido metanóico, etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico, ciclopentanóico, ciclobutanóico. Observe que todos eles terminam com óico. Nesse caso aqui, o metanóico ainda pode ser chamado de ácido fórmico. Fórmico. Ele recebe esse nome fórmico porque é um ácido que é encontrado em algumas formigas. Daí vem o termo fórmico. Fórmico vem de formiga. Então, são os ácidos fórmicos. Esse aqui é o ácido fórmico, no caso. Então, um outro ácido bastante comum é o ácido etanóico. Etanóico, ó, 2 carbonos, et. Aí, an, porque a ligação entre os carbonos é simples, ele é um ácido saturado. E a terminação óico, que é a terminação para todo ácido. Então, esse é o ácido etanóico. Só que ele é muito conhecido como ácido acético. Esse é o nome popular dele. Esse é o nome usual. Ácido acético, né? Ou que é o ácido do vinagre. Vinagre é ácido acético misturado com água. O que é vinagre? É uma solução aquosa de ácido acético, né? Que é o ácido do vinagre. Então, o ácido etanóico aqui, um ácido extremamente importante, bem conhecido, bem presente aí no dia a dia. Outros ácidos bastante conhecidos são o ácido cítrico.
presente no limão, ácido cítrico, presente no limão, na laranja e outras frutas cítricas, e o ácido láctico, que é produto da fermentação de carboidratos, como, por exemplo, a lactose do leite. Aí nós temos aqui a estrutura desses dois outros ácidos orgânicos. Observe que aqui já é uma estrutura mais complexa. No caso do ácido cítrico, você observe que ele é polifuncional, uma molécula, o ácido cítrico, ele é polifuncional. O que é polifuncional? Além da função orgânica ácido, eu encontro 3 grupos ácidos aqui, ó. 1, 2, 3. Isso e isso é a função ácido. Já isso aqui, que é um OH ligado a um carbono saturado, isso aqui já pertence à função álcool. Então, essa molécula do ácido cítrico tem tanto a função ácido quanto a função álcool. Mas aqui a função ácido predomina, né? O ácido láctico também, ó, tem tanto a função ácido carboxílico quanto a função álcool. Esse OH aqui, ligado a um carbono saturado, é uma função álcool. Quando uma substância tem mais de uma função, quando uma substância tem mais de uma função orgânica, ela é chamada de substância polifuncional, tem mais de uma função orgânica, né? Nesse caso aqui, a função ácido é a função mais importante, né? A função ácido é a função mais importante. É tanto que o nome aqui segue ácido alguma coisa. Eu poderia chamar o ácido láctico de ácido 2-hidrox, porque eu começo a numerar aqui a partir da carbonila, ficaria 1, carbono 1 da carbonila, 2, esse carbono aqui da hidroxila, 3, esse terceiro carbono. Então, a hidroxila estava no carbono 2. Eu poderia chamar o ácido láctico de 2-hidrox propanoico. 2-hidrox propanoico. Ácido láctico é uma nomenclatura usual, né? Eles são usados mais pela nomenclatura usual do que pela oficial, nesses casos aí. Ácidos carboxílicos de cadeia pequena possuem odor desagradável. Alguns deles foram responsáveis pela nomenclatura usual dos ácidos. Geralmente, a nomenclatura usual ela não segue uma regra. Então, né, o nome já diz, é um nome usual. Então, alguns ácidos, o que levou a ter um nome usual, né, o que levou ao nome usual, é a origem dele, a origem do ácido. Por exemplo, o ácido caprótico é um ácido encontrado nas cabras, que dá um cheiro ruim à cabra. Né? Daí o nome caprótico. Caprótico vem de cabra. Ácido caprótico é uma nomenclatura usual. Caprílico, cáprico, que é a mesma coisa. Estão associados aos cheiros de caprinos, né? Que é o bode. Catinga de bode. Cheiro de bode. Daí vem o nome ácido caprótico. Leitura complementar. Aqui ele está falando do ácido fórmico, que é o ácido encontrado, né, presente na formiga. Que é uma imagem, né, falando sobre o ácido fórmico. O ácido vinagre, o ácido do vinagre, né, que é o ácido acético. Esses dois ácidos aí, todo mundo tem... Falou em ácido acético, tu tem que saber desenhar a estrutura dele, né? Falou em ácido fórmico, tem que saber que a estrutura do ácido fórmico é essa daqui. Porque são os ácidos mais simples. Esse daqui é tipo, tu é obrigado a saber. Isso aqui é um outro ácido, que é o ácido butanóico, que é o ácido encontrado na manteiga rançosa. Ó, observe que ele chamou aqui de ácido butírico. Esse ácido butírico é o mesmo ácido butanóico. Butírico é o nome usual. Ácido butanóico é o nome oficial. Ácido butanóico. Ácido butanóico. Nomenclatura
oficial dele. Ok. Então, aqui outro exemplo, aqui é o ácido benzoico, né? Ácido benzoico, é derivado tem um radical benzil, né? Um carbono ligado ao benzeno, nós temos um radical benzil, então daí vem o nome ácido benzoico. Esse ácido aqui, a estrutura dele e o nome dele caiu no Enem já, ó. Já caiu uma questão do Enem, que para você conseguir responder, deveria saber que a estrutura do ácido benzoico é essa daqui. Deixa eu olhar aqui o chat. Essa semana a gente vai assistir filme e tal, presente, Otávio. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Tudo ok, né? Pode seguir. Vai dar tudo errado, relaxa. Não, cara, vai dar tudo certo. Então, vamos seguir. Tudo ok. Samuel quer fazer uma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Vamos continuar. Então, ácidos graxos. Ácidos graxos, vocês estudam ele com intensidade maior lá na biologia, né, na parte de bioquímica, né? Então, o que acontece? E também o pessoal da química, né? Quem é da química tem uma disciplina também chamada bioquímica, que onde ele vai também passar pelos ácidos graxos, né? Tem bioquímica na visão da biologia e bioquímica na visão da química. Né, as outras turmas, né, que não são da química, não estudam bioquímica na visão da química, só estuda bioquímica na visão da biologia. Então, aqui, nós temos aqui os ácidos graxos. Né, o que é um ácido graxo? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Quimicamente é isso, um ácido graxo. É um ácido carboxílico, né, com a cadeia longa. Então, ó, ácidos graxos de cadeia longa, usados pelos seres vivos na síntese de trigliceróis. Depois a gente vai comentar aqui o que são esses trigliceróis aqui, viu? Logo à frente aí a gente vai falar dos triglicerídeos. Não se preocupe com esse termo por enquanto. Aí os ácidos graxos podem ser classificados em saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. Então, saturado é quando eu não tenho dupla entre os carbonos, né? Aí o ácido pode ser saturado. Monoinsaturado, o nome já está dizendo. Mono, uma. Tem uma ligação dupla. Poliinsaturados, tem mais de uma dupla. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o ácido hexadecanoico, que é o ácido palmítico, né? É um ácido saturado. Se você contar a quantidade de carbonos aqui, vai dar 16, por isso hexadec. Hexadec, né, vem de 16. Hexadecanoico. Então, aqui é um ácido graxo saturado, cadeia longa, né? Aí você já tem aqui um ácido monoinsaturado, que é o ácido octadec 9-enóico, que é o ácido oleico. Isso aqui são óleos vegetais, né? Óleo vegetal. Você encontra em leguminosas aí. Óleo de soja, óleo de milho. Então, octadec significa 18. Octadec. Esse 9 aqui significa porque essa dupla aqui, ó, ela está no carbono 9, começando numerado aqui. Quando a gente vai numerar a cadeia carbônica de um ácido, o carbono 1 é sempre o carbono da carboxila. Então, 1, 2, 3, 4, esse bem aqui vai ser o carbono 9. Certo? Daí o 9-en. Significa que a dupla está no carbono 9. Né? Octadec
significa que tem 18 carbonos. Oct, dec, 18 carbonos. Aqui nós temos outro ácido, né, linoleico, ou ômega 6, é bastante conhecido, né? O ômega 6 já é um ácido poliinsaturado, porque tem mais de uma dupla, né? Nesse caso aqui, octadec, 18, aí 9 e 12. Esses números 9 e 12 é a posição das duas duplas. Essa primeira aqui está no carbono 9, essa daqui está no carbono 12. Né? É um ácido com duas duplas. E aqui, né, o octadec, 9, 12, 15, trienóico. Já é um ácido poliinsaturado, é o ômega 3, conhecido aí também, né? Que é o ácido linoleico. Linolênico. Linoleico e linolênico. Tem 3 duplas, é um ácido poliinsaturado. Então, aqui foram exemplos de ácidos graxos. Ácidos carboxílicos de cadeia longa. Os ácidos graxos, ômega 3 e 6, são essenciais para os animais e devem ser ingeridos na alimentação. A utilização desses ácidos pelo organismo se dá não pela ingestão de ácidos carboxílicos livres, mas sim de óleos ou gorduras que contêm, né, esses ácidos na sua composição. Os ácidos graxos, os ácidos carboxílicos na forma livre, são, na verdade, tóxicos se ingeridos. Né, você encontra eles na forma de triésteres. A gente vai ver, quando for estudar os ésteres, a estrutura química de um óleo ou de uma gordura. Né? Geralmente, os saturados, eles são mais prejudiciais à saúde, né? Os saturados, né? Daí vem o termo gordura saturada, né? No caso, a margarina. A margarina, você pega um óleo vegetal e faz a hidrogenação dela. O que é a hidrogenação? É você pegar e tirar essa dupla dela aqui, colocando hidrogênios. Aí ela fica saturada. Deixa de ser insaturada e passa a ser saturada. E esse tipo de ácido graxo saturado, eles são mais prejudiciais à saúde, porque eles se acumulam, né? Se acumulam nas paredes dos vasos e aí causa entupimento. E aí, por consequência, vai ter o coração como um dos órgãos que diretamente vai estar sendo prejudicado. Deixa eu olhar o chat aqui. Só olhar aqui, viu? Nada de importante, vamos seguir. Agora, como a gente fez com todas as outras funções orgânicas, nós temos aqui as propriedades, que são as características dos ácidos carboxílicos. Propriedades físicas. Tirando os hidrocarbonetos, salvo algumas exceções, a maioria das outras funções orgânicas são polares. Você vai perceber que todas as funções orgânicas, com exceção dos hidrocarbonetos, são polares. E no caso do ácido carboxílico, eles podem formar ligação de hidrogênio forte entre si. Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante sobre a ligação de hidrogênio que acontece nos ácidos carboxílicos. E tem algo diferente, que é o que a gente chama de ligação de hidrogênio dupla. Deixa eu só colocar aqui um ponto, um comentário aqui, ó. Os ácidos carboxílicos podem fazer uma, entre aspas, dupla ligação de hidrogênio. Essa dupla ligação de hidrogênio que eles fazem é como se deixasse a ligação de hidrogênio do ácido bem mais forte que a ligação de hidrogênio do álcool. Vou publicar. É tipo isso aqui, ó.
Deixa eu só apagar aqui. Ó, o que o ácido faz? Ó. O ácido carboxílico, ele tem a carbonila, tem o oxigênio, e tem aqui a hidroxila. Certo? Então, eles fazem aqui o que a gente chama de dupla ligação de hidrogênio. Então, quando duas moléculas de ácido interagem entre si, ó, acontece tipo isso aí, ó, que é a dupla ligação de hidrogênio. Isso fazem com que a ligação de hidrogênio dos ácidos carboxílicos sejam bem mais fortes do que a de um monoálcool, por exemplo. Porque se eu pegar aqui um monoálcool, né? Um monoálcool, tipo isso, ó, como ele só tem aqui uma hidroxila, só vai fazer aqui uma ligação de hidrogênio. Então, isso é o que a gente chama de dupla ligação de hidrogênio. Arriba a câmera aqui. Tá. É porque esse... Porque desceu aqui o trem. Pronto. Na anotação, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Tá, Carlos. Com as anotações, tá, eu posso mandar, eu salvo ele aqui e envio lá no grupo. Eu posso enviar as anotações lá, o PDF, aí vai estar todo rabiscado, né? Mas à medida, você anotem, o ideal é que observe que eu estou escrevendo, digitando, né? Que aí é um tempo que eu imagino que vocês levariam para escrever, né, no caderno e tal. Tipo isso. Eu vou digitando, que é o tempo que eu digito, é o tempo que vocês anotam aí através da escrita. Por isso que eu estou preferindo digitar, que para ter mais ou menos esse tempo. Mas eu vou disponibilizar esse material lá no... Eu vou disponibilizar esse material lá no... Lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. E um outro ponto importante, como os ácidos, eles possuem... Ó, se você observar, o que acontece? Esse oxigênio... o ácido tem dois pontos aqui que podem fazer com que eles façam ligação de hidrogênio com a água. Esse oxigênio dá para fazer ligação de hidrogênio com a água, né? Ó, eu estou lá do lado ali, ó, para vocês olharem. Esse oxigênio dá para fazer ligação de hidrogênio com a água. E essa hidroxila também dá para fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, tem dois pontos aqui na molécula que dá para fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, isso aumenta aí, né, de certa forma, a forma de um ácido interagir com a água. Como resultado, os ácidos carboxílicos possuem altas temperaturas de ebulição. Ó, o fato dos ácidos carboxílicos possuírem a possibilidade de fazer duas ligações de hidrogênio entre si, isso dá para ele, né, faz com que ele tenha elevadas temperaturas de ebulição comparada a um álcool, por exemplo. E os de cadeia pequena, alta solubilidade em água.
né? Então, ácido carboxílico de cadeia pequena, até seus 3 carbonos, 4 ali, eles são solúveis em água. Aí vai aumentando a cadeia carbônica e essa solubilidade vai diminuindo, e isso acontece com todas as substâncias, né? Em qualquer função orgânica, quanto mais carbono ele tiver, menos solúvel em água ele vai ser. Então, a gente vê aqui, ó, nessa tabela, ó, seguindo de cima para baixo, olhando de cima para baixo, né? O que que acontece? Vai aumentando de 1, vai aumentando os carbonos aí em uma unidade. Isso aqui tem só um carbono, isso aqui tem 2, que é o etanóico, esse tem 3, que é propanóico, aí 4, butanóico, pentanóico, hexanóico e o hexadecanoico. Do hexanóico ele passou para o hexadecanoico. Aí vamos comparar aqui o ponto de ebulição. De cima para baixo, vai aumentando o número de carbonos e vai aumentando o ponto de ebulição. 100, 118, 140, 160, 180, 205, 219. Vai aumentando o ponto de ebulição, né? Isso já é esperado porque vai aumentando a quantidade de carbonos. Normal, isso acontece com todas as funções orgânicas. E a solubilidade? Observe que até o butanóico, 1, 2, 3, 4 carbonos, até o butanóico, é solúvel em água, bem solúvel em água. É infinita a solubilidade em água. Já quando passa para 5, 6 carbonos, a solubilidade vai diminuindo. Ó. Já o hexadecanoico é praticamente um óleo, então é insolúvel em água. 16 carbonos já se tornou insolúvel em água. Vai aumentando a quantidade de carbono, vai diminuindo a solubilidade em água. Aí nós temos aqui uma outra função orgânica que é chamada de sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. Os ácidos, eles podem reagir com uma base, né? E aí, se um ácido reagir com uma base, vai formar um sal. Então, o que é um sal orgânico? Né? Eu posso chamar de sal orgânico ou sal de ácido carboxílico. Tanto faz. O que é um sal orgânico? Sal orgânico. Um sal orgânico é um sal, não, é o produto da reação entre ácido carboxílico e uma base. Isso é o sal orgânico. Ou eu falo sal orgânico, ou eu falo sal de ácido carboxílico. É a mesma coisa. Um sal de ácido carboxílico é um sal orgânico. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o ácido etanóico, né, que é o mesmo ácido acético, o vinagre. Reagindo com o hidróxido de sódio, vai formar isso aqui, que é um sal. Observe que o que acontece na reação? Esse hidrogênio aqui da hidroxila, do ácido, ele é ionizável. Isso aqui é uma coisa, vamos anotar aqui. O hidrogênio da hidroxila, do ácido, ele é ionizável. Então, esse hidrogênio, ele reage com a hidroxila para poder formar água. Hidrogênio mais hidroxila forma água. E o sódio vem aqui para o lugar do hidrogênio. Então, aqui, ó, isso aqui é o que caracteriza o sal. Ele vai ter o C+O e um metal ligado a esse oxigênio. Pode ser sódio, potássio, cálcio, um metal qualquer. O metal vai depender do tipo de base. E esse hidrogênio aqui, da hidroxila, é ionizável, que é o que caracteriza o ácido. O hidrogênio da hidroxila é ionizável. Hidrogênio da hidroxila é ionizável. Ok.
Então, aqui nós temos o etanoato de sódio. Observe que todo sal, ele vai ter essa ele vai usar na nomenclatura esse ato aqui, ó, O-ato. Como são 2 carbonos, então, etan. Aí, O-ato. Todo sal vai ter esse negócio de O-ato aqui. Etanoato de aí sódio, porque o metal aqui é sódio, né? Então, o ácido etanóico forma o etanoato. O ácido acético, que é um outro nome, né? Outro nome para o ácido etanóico. Aí daí nós temos também, podemos chamar o etanoato de acetato. Do mesmo jeito que a gente usa ácido acético, podemos usar aqui também acetato. Acetato de sódio. É um sal bem comum aí, né, o acetato de sódio. Aí nós temos aqui o ácido benzoico, reagindo com o hidróxido de sódio e formando benzoato. Benzoato. Ácido benzoico. Vai formar o benzoato. E aí, no caso aqui, benzoato de sódio. Lembra que aqui, ó, ele já escreveu de uma forma simplificada, né? De uma forma condensada. CO2K. Tanto faz eu escrever dessa forma, como dessa. Aqui eu poderia ter escrito CO2Na. E aqui eu poderia ter escrito C-O-O-K. Né? São formas de se escrever a mesma estrutura. Então, aqui falou de um sal orgânico. Tem um sal orgânico que é muito importante, que ele é chamado de sabão. Sabão. Sabão, ele é um sabão de casa que limpa lá o sabão. O sabão, ele é um sal de ácido graxo. Sal de ácido graxo. Sal de ácido graxo. Vamos lá. A gente viu agora o que é um ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Certo? Se eu fizer uma reação de um ácido carboxílico com cadeia longa e uma base, o sal que vai ser obtido vai ser um sal de ácido graxo. Ou simplesmente eu chamo de sabão. Sabão lá em barra que a gente usa em casa aí. Ele é um sal de ácido graxo. Por exemplo, é o octadecanoato de sódio. Octadecanoato de sódio. Eu poderia fazer um sabão aí, né? Que seria o ácido, que seria um derivado do ácido decanoato. Então, ó, por exemplo, aqui, deixa eu só voltar nisso aqui, ó. Ó, eu poderia usar esse ácido graxo aqui para reagir com uma base, aí eu vou produzir um sabão. Aí existem diferentes tipos de sabão, nem todos os sabões são iguais. Né? Eu posso ter um sabão derivado desse ácido graxo, eu posso ter um sabão derivado desse ácido graxo, eu posso ter um sabão derivado desse outro ácido graxo, aí eu tenho diferentes sabões aí. Sabão de coco, aí tu tem sabão de, sei lá, de piqui, sabão de óleo não sei de quê, sabão de um monte de coisa. Deixa eu minimizar e dar uma olhada aqui. Antônio Henrique, tal, menina, para com isso. Deixa eu olhar aqui o chat aqui. Trim. Última anotação. Alguém desliga o ventilador por aí. Manda Pedro, depois da aula, obrigado. Gabriel Fernandes, tá todo mundo ok. Sprint. Tá. Eu já tinha lido. O que é que tem mais aqui? Tudo ok, vamos seguir. Vamos só tomar cuidado aí com as palavras, que a aula está sendo gravada, entendeu? E aí isso aqui tudo vai ficar gravado, alguém pode olhar
que vocês estão escrevendo aí e a galera vai, né? Fica paia. Tomar cuidado. Porque fica gravado e a galera vai olhar isso aí. Vamos voltar aqui. Agora vamos para a última função orgânica de hoje, que é éster de ácido carboxílico. Uma função orgânica também importantíssima. Todas as funções são importantes, né? Cada uma com um motivo. Cada função orgânica com um motivo para ser importante. Nós temos aqui os ésteres de ácido carboxílico. Ou simplesmente éster. Eu chamo éster de ácido ou simplesmente éster, né? São compostos derivados de ácidos pela substituição da hidroxila por um grupo alcoólico. Vamos traduzir essa definição dele aqui de uma maneira melhor. O que é um éster? Anota aí, ó. Éster. Éster. Posso dizer que é produto da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, um éster, como é que eu faço para produzir um éster? Eu vou fazer reagir um ácido carboxílico com um álcool. Daí, a gente tem isso aqui, ó. Ácido mais álcool é igual a éster mais água. Então, e essa reação aqui, de um ácido carboxílico com um álcool, é chamado de reação de esterificação. Olha o nome, reação de esterificação. É a reação de produção de um éster. Reação de esterificação. É a reação de produção de um éster. Certo? Essa reação de esterificação aqui, ela já caiu aí mais ou menos umas 4, 5 vezes no Enem. Uns 4, 5 anos diferentes aí no Enem. Então, é uma reação extremamente importante, muito importante mesmo. Todo mundo tem que saber, né, o que é uma reação de esterificação, saber montar uma reação de esterificação, que é a reação de formação de éster. Então, um ácido carboxílico reagindo com um álcool vai formar a função éster e água. Essa reação de ácido carboxílico com álcool é chamada de reação de esterificação. Existe a reação inversa também, ó. Existe a reação inversa, porque eu posso pegar um éster e adicionar água a ele. Eu estou fazendo a reação inversa. A éster mais água. Aí, se eu fizer a reação de um éster com água, que é uma hidrólise de um éster, aí eu vou produzir ácido mais álcool. Essa reação aqui, nós chamamos de hidrólise de éster. Hidrólise de éster. Ok? Então, essa reação de esterificação e de hidrólise de éster é uma reação muito importante. Ela é bem comum nos vestibulares. Então, vamos ver aqui como é que ela funciona. Eu tenho aqui um exemplo. Olha um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu não vou nem utilizar essa definição que eles utilizaram aqui, não, porque essa que eu coloquei aqui, ela é bem mais fácil de você ler e entender, viu? Essa que eu coloquei aqui como... Fica bem mais fácil. Depois você olha ela aqui. É bem mais fácil do que essa escrita pelo material. Então, o que acontece aqui? Olha como é que dá aqui uma reação... Aqui faltou um tracinho, né? Entre esse R. Esse R, ele tem uma ligação aqui com o carbono.
certo? Ele tem uma ligação aqui com o carbono. É erro de digitação. Esse mesmo tracinho aqui, ele aparece aqui. Então, aqui nós temos um ácido. Nós temos aqui um ácido. E aqui nós temos o álcool. Nós temos aqui um álcool. Né? Aqui é a carboxila, né? Hidroxila ligada a carbonila. Nós temos aqui o ácido carboxílico. E temos aqui o álcool, nós temos a hidroxila ligada a um carbono. Esse R1 é uma cadeia carbônica, né? Uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 10 carbonos. A mesma coisa esse outro R aqui. Pode ser 1, 2, 3, 10 carbonos. Então a gente coloca R. R seria aí para representar o nome radical, certo? Nessa reação, o que acontece é o seguinte, ó. Essa hidroxila aqui do ácido, a hidroxila, ela vai reagir com o hidrogênio do álcool para poder formar a água. Esses dois aqui reagem para poder formar a água. Tá aqui a água formada. Ó. Aí o que acontece? Esse oxigênio, porque o álcool ele perdeu só o hidrogênio, certo? O álcool perdeu só o hidrogênio. Esse oxigênio do álcool, ele vai se ligar bem aqui no C-O. Ó, esse oxigênio aqui é o oxigênio do álcool, que é o oxigênio que está ligado ao R1. Ó, o oxigênio do R1, ó, isso aqui é o oxigênio do álcool. Ele vai ligar bem aqui a carbonila. Isso aqui é o éster. Isso aqui é um éster. Ok? Então, você observa que como é que eu reconheço, eu olho para uma molécula e vou saber identificar um éster. Ele vai ter sempre o oxigênio ligado à carbonila, e esse oxigênio que está ligado à carbonila, ele vai estar ligado a um carbono aqui. Ele vai ter um carbono aqui. Então, isso é um éster. Esse é o grupo funcional do éster. Vamos olhar aqui um exemplo aqui para baixo. Vou olhar aqui para o outro lado, ver se a gente encontra um exemplo de um éster. Não. Deixa eu olhar mais para baixo aqui se eu encontro um exemplo de um éster. Tá aqui, ó. Isso aqui caracteriza direitinho um éster. Ó. Esse é o grupo funcional de um éster. O que muda um éster do outro? Esse R1 e esse R. Né? Deixa eu desenhar aqui no quadro o grupo funcional éster. Aqui, ó. Exemplos de ésteres. Exemplos de ésteres. Vou começar do mais simples. Ó. Isso aqui é um éster. Ó, outro éster aqui, ó. Aí, dois exemplos. Opa, para a apresentação. Toda vez eu esqueço isso. Pronto. Pronto, agora tá tranquilo. Isso aqui são exemplos de dois ésteres. Na hora de colocar o nome, essa parte aqui da carbonila, ó, ela recebe a terminação ato. E essa parte de carbono aqui recebe a terminação ila. Todo éster vai ter isso aqui, ó. Ele é comum, ó. Esse C-O, ó. Isso aqui é comum a todo éster. C-O, O carbono. Ó. C-O, O carbono. Todo éster vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é comum a todo e qualquer éster. Certo? Então, o que acontece? Na hora de colocar o nome, essa parte aqui que tem a carbonila, ele recebe a terminação ato. Como tem só um carbono, né? Só tem um carbono, que é o próprio carbono da carbonila, eu chamo metanoato. Metanoato.
metanoato, aí, aí essa parte aqui que só tem um carbono recebe a terminação ila. Como é só um carbono, é met, né? Então, metila. Então, metanoato de metila. Oi, Érica. A Érica falou ali, professor. A Érica Tchotone. Sim. Esse primeiro aqui, certo? Não. Ele não seria aldeído. Porque no aldeído ele não pode ter esse oxigênio aqui, ó. Certo? Essa aí é uma dúvida de muita gente. Porque tem hidrogênio ligado à carbonila, né? Aí poderia confundir com aldeído. Mas como aqui eu tenho esse oxigênio, ele já não é aldeído, é éster. Certo? Esse é uma molécula que tem hidrogênio ligado ao C dupla O e mesmo assim não é aldeído, por causa desse oxigênio. Ele já é um éster. Mas é uma pergunta bem interessante, porque muita gente confunde isso aí. Ok? Então, é o metanoato de metila. Esse aqui, ó. Esse aqui já o etanoato, que tem 2 carbonos, né? Seria etanoato de... Aí, como tem 2 carbonos aqui, etila. Etanoato de etila. Certo? Eu ainda posso ter ésteres cíclicos. Por exemplo, eu posso ter um éster cíclico. Deixa eu apagar aqui. Ó, vocês vão encontrar isso. Ó. Observe que isso aqui, ó, eu tenho C dupla O. Opa. Ó, eu tenho C dupla O carbono. C dupla O carbono é um éster. Só que esse éster aqui, ele tá cíclico. Mas é um éster. Então, o que a gente precisa saber? Assim como todas as outras funções orgânicas. Olhar para uma molécula e saber extrair da estrutura o grupo funcional. Saber se naquela molécula ali ela possui a função éster. Então, a gente sabe assim. Se eu tiver C dupla O carbono, é éster. É por isso que a gente faz isso. R, C, O, R. C dupla O carbono, éster. C dupla O carbono, éster. Esse R' aqui, pode ser ou um hidrogênio ou carbonos. Pode ser ou um hidrogênio ou carbonos. Agora, esse R aqui só pode ser carbono, não pode ser hidrogênio. Porque se for hidrogênio, vai virar ácido. Esse R só pode ser carbono. Esse R' pode ser hidrogênio ou pode ser carbono. Tudo isso é éster. Observe que o éster tem isso. Um éster é muito parecido com um ácido. Observe um ácido. Qual é a diferença entre um éster e um ácido? Esse é ácido. Qual é a diferença? É que no ácido, ligado a esse oxigênio, eu tenho hidrogênio. E um éster, ao invés de ter um hidrogênio, eu vou ter carbono. Eu represento ali por R. Eu vou ter carbono. E não hidrogênio. Essa é a diferença entre o ácido. Por isso que um éster ele é chamado de derivado de ácido. Derivado de ácido. É bem semelhante estruturalmente a um ácido.
Aí nós temos aqui exemplos, né? Ó, formiato de metila ou metanoato de metila, né? Metanoato de metila. Observe que isso aqui me caracteriza o éster. Ó, isso aqui me caracteriza o éster. Aqui é o etanoato, porque etanoato, et, 2 carbonos aqui, ó. Essa parte aqui é que recebe a terminação ato. Etanoato, aí. Fenila, porque isso aqui é fenila. Aí, benzoato, porque o benzeno, junto com o carbono aqui da carbonila, forma benzoato. Aí, etila, benzoato de etila. Tem uma coisa importante aí nos ésteres, é que os ésteres, né, eles são responsáveis por dar cheiros e sabor artificial, principalmente de frutas, né? É bastante comum aí você ver, sei lá, uma caneta com cheiro de morango, a tinta da caneta tem cheiro de morango, né? Aquele cheiro do morango ali, ele é obtido na indústria, aquilo é um éster. Cheiro de banana, né? Esses cheiros que imitam aí sabor e cheiro artificial de frutas, baunilha também, né? Aí os ésteres de ácidos graxos são compostos polares, como todos os outros, mas não possuem hidrogênio ligado ao oxigênio, o que não permite que esses compostos façam ligação de hidrogênio entre si. Ó, se eu pegar uma molécula de éster com outra molécula de éster, eles não fazem ligação de hidrogênio. Por exemplo, 2 moléculas dessas aqui interagindo entre si, vai ser ligação de polo, e não ligação de hidrogênio. Por quê? Porque os oxigênios do éster não têm hidrogênio, então não podem fazer ligação de hidrogênio entre si. Só que os ésteres podem fazer ligação de hidrogênio com a água. Esse oxigênio pode fazer ligação de hidrogênio com a água, e esse outro oxigênio também pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, a gente completa assim, ó. Bota uma observação aqui, ó. Os ésteres não fazem ligação de hidrogênio entre si, mas fazem ligação de hidrogênio com a água. Os ésteres não fazem ligação de hidrogênio entre si, mas fazem ligação de hidrogênio com a água. Por que não fazem ligação de hidrogênio entre si? Porque no oxigênio do éster não tem hidrogênio. E eu preciso de hidrogênio no oxigênio para poder 2 moléculas fazerem ligação de hidrogênio. Mas pode fazer ligação de hidrogênio com a água, porque esse oxigênio ele pode interagir com o hidrogênio da água. Certo? Seguimos aqui. Deixa eu olhar o chat. Ok. Seguindo. Propriedades físicas, né? Já falou aqui. Em consequência disso, os ésteres têm temperatura de ebulição semelhante à do aldeído e cetona. Porque aldeído e cetona também não fazem ligação de hidrogênio. Então, os ésteres, como também não fazem ligação de hidrogênio, né? A temperatura de ebulição é semelhante à dos aldeídos e cetonas. Ou seja, menor que de ácido e álcool. Porque tanto ácido quanto álcool, como fazem ligação de hidrogênio entre si, os pontos de ebulição são maiores. Aí nós temos aqui, né, aquela outra comparação, aqui ele comparou várias funções orgânicas, ó. Várias funções orgânicas de massa molar próximo. O menor deles é quem tem menor
temperatura de ebulição? Um aldeído. Olha quem tem maior temperatura de ebulição. O ácido. Né? Entre todos os grupos funcionais oxigenados que nós vimos até agora, o que tem menor ponto de ebulição é o hidrocarboneto, porque faz ligação de Van der Waals, e o que tem maior é o ácido, porque faz dupla ponte de hidrogênio. O segundo é o álcool, porque faz uma ponte de hidrogênio. Aí aqui tem vários ésteres, um comparado ao outro, e aí a gente percebe que vai aumentando a cadeia, ó, que vai aumentando o número de carbonos, né, vai aumentando a cadeia, e o ponto de ebulição vai aumentando. Normal, isso acontece com todos os grupos funcionais. E também a cadeia vai aumentando, né, a tendência é que a solubilidade vá diminuindo. Maior cadeia, maior solubilidade, a gente já escreveu, isso funciona para todas as funções orgânicas. Aí ele colocou aqui os ésteres. Ao contrário dos ácidos, os ésteres de ácido carboxílico possuem cheiro agradável, né, que a gente já viu lá. Muitos deles lembram o cheiro de frutas. São, por isso, muito utilizados na indústria de alimentos como flavorizantes artificiais. Né, aquele suquinho de pacote, suco de morango, suco de abacaxi, são ésteres. Né? Aí você tem aqui o acetato de etilo, tem essência de maçã, né? Acetato de isopentila, essência de banana, essência de morango, essência de abacaxi, certo? Aqui lipídios ou óleos, né? Lipídios ou óleos que são divididos aqui em óleos e gorduras. Isso aqui vocês estudam lá na biologia, em bioquímica. Então, a gente vai bater na estrutura química do lipídio, né? Que são divididos aí em óleos e gorduras. Então, os principais lipídios são os óleos e as gorduras, como a gente já falou. Não são os únicos, mas são os principais. Os óleos diferem das gorduras unicamente pelo estado físico. Como ele faz isso aqui? Os óleos diferem das gorduras unicamente pelo estado físico. Quimicamente, são ésteres de ácidos graxos e glicerol. Ou mais, concretamente, trigliceróis. Aqui o seguinte, ó, observe que o que são lipídios, como é que eu olho para uma estrutura química e digo assim, ó, isso aqui é um lipídio. Tem como a gente só olhar para uma molécula e olhando para ela, falar assim, isso é um lipídio? Tem como a gente fazer isso. Simplesmente olhar para uma estrutura química e saber que ela pertence a um lipídio. Como? Olha essa informação. São ésteres de ácidos graxos. Lembra que nós já colocamos que um éster é derivado de um ácido carboxílico, né? Se eu fizer um ácido carboxílico reagir com um álcool, eu vou obter um éster. Se esse ácido que eu utilizar para formar o éster for um ácido graxo, ou seja, um ácido com a cadeia longa, certo? E o álcool for o glicerol, o que é o glicerol? Glicerol é o propanotriol. Então, se eu usar o álcool, o propanotriol como álcool, e usar o ácido graxo como ácido, o éster obtido é um lipídio, né? Que são os óleos e gordura. Óleo vegetal, gordura animal. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu só compartilhar o quadro aqui com vocês. Tira isso aqui. E vamos aqui. Ó. A estrutura química de um lipídio, que é um óleo ou uma gordura. É isso aqui, ó. De novo. Já aguei hoje. Eu já aguei hoje. Pronto. Aqui é o seguinte.
vocês lembram, na primeira aula, Tiago, desliga o microfone. alguém falou alguma coisa? Microfone, Thiago. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aqui, tá. Quem é essa substância aqui? Isso aqui é um propanotriol, que eu posso chamar de glicerol ou glicerina. Propanotriol, que eu posso chamar de glicerol ou glicerina, certo? Se eu fizer isso aqui reagir com 3 moléculas de ácido, ó, isso é um ácido. Aqui, outro ácido. E aqui, outro ácido. Tem aqui 3 moléculas de ácido. Certo? Lembra que ácido pode reagir com álcool para formar éster. Se esses ácidos aqui forem ácidos graxos, ou seja, esse R aqui com a quantidade de carbono longa, geralmente 15, 16, 18 carbonos, né? Esse R aqui é uma quantidade de carbono grande, enorme. 16, por aí. Então, eu vou ter ácido graxo. Aí, lembra que a gente mostrou ainda hoje que o hidrogênio do álcool, lembra que isso aqui é um triálcool, que é o glicerol. O hidrogênio do álcool, ele pode reagir com a hidroxila. Com a hidroxila do ácido, para sair a água, certo? E aí um dos produtos é o éster. Agora eu vou tirar o hidrogênio do álcool, vou tirar a hidroxila do ácido, e aí o que acontece? Isso aqui vai se ligar a lá, ó. Isso aqui é um óleo, uma gordura, óleo de soja, óleo de coco, óleo de qualquer coisa. Qual é a diferença entre o óleo de milho, né? Qual é a diferença entre o óleo de milho e o óleo de soja? Esse R aqui, ó. O que muda é o ácido graxo aqui, ó. Mas todos os óleos e gorduras vão ter essa parte. Então você vai ter esses 3 carbonos aqui, com esses oxigênios, ligados lá na carbonila. Agora vamos lá ele desenhado bonitinho lá. Aqui, ó. Os 3 carbonos. Aquele oxigêniozinho lá que eu mostrei, que é do álcool. Aí esses oxigênios aqui do meio, eles perderam o hidrogênio. Aí esse C-O, ele tinha hidroxila, ele perdeu a hidroxila e o C-O ligou ao oxigênio. Isso aqui é a estrutura fundamental de um triglicerol, que pode ser chamado também de triglicerídeo. É muito comum, né? É bem fácil o pai de vocês aí, a mãe, fazerem exames de sangue aí para saber como é que anda lá os triglicerídeos, né? A idade vai passando e a gente vai ter que fazer um exame de sangue para medir o nível de triglicerídeos no sangue. Aí, geralmente, quando os triglicerídeos estão elevados, a pessoa começa a ter algumas sensações, começa a passar mal, né? Começa a ter tonturas, dor de cabeça frequente, né? Ele vai ter que passar a fazer atividade física e ter um controle, né, rigoroso aí na alimentação para diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue. Aí o nome do exame é lipidograma. Lipidograma mede
né, mede a concentração de lipídios. Entre os lipídios, né, nós temos os triglicerídeos, né, óleos e gorduras. E aí, como eu falei, um óleo ou uma gordura vai se diferenciar da outra por essa parte R aqui. Né? Ela pode ser saturada, pode ser insaturada. Lembrando que a saturada, né, pensando por uma questão de saúde, né, a saturada, ela é pior. Ela tende a se impregnar nas... Aí nós temos aqui a reação que a gente fez agora, o glicerol, que é o propanotriol, reagindo aqui com 3 moléculas de ácido. Observe que é um ácido graxo, ó, a quantidade de carbonos, ó, o hexadecanoico. E aí você tem aqui, nessa reação, o triglicerídeo. Nesse caso aqui, uma gordura. Né? Nesse caso aqui, uma gordura. O estado físico dos lipídios está relacionado com a quantidade de ligações dupla do ácido graxo. Quanto mais insaturados forem o ácido graxo, maior a tendência do lipídio ser líquido. Então, é por isso que vocês estudam lá na biologia, e eu acredito, né, o Pedro. Então, vocês estudam lá e ele vai falar isso para vocês. Né? Os lipídios ser líquidos, eles são óleos. Eles quimicamente, né? Você vê lá, óleo de soja, gordura de porco. Aí, óleo de soja, temperatura ambiente, líquido. Gordura de porco, temperatura ambiente, sólido. Aí, como os lipídios são praticamente apolares, as forças intermoleculares que favorecem são as ligações de Van der Waals. Aí a gente já sabe que os óleos são insolúveis na água, né? Mesmo tendo oxigênio, mesmo tendo esses oxigênios aqui, que possibilita fazer ligação de hidrogênio com a água, mas como tem muito carbono, a quantidade de carbono aqui impede com que essa substância se dissolva na água. Então, elas são consideradas insolúveis. Óleo e gordura é insolúvel na água porque não tem como fazer ligação de hidrogênio com a água. Né? Todo mundo já sabia que óleo é insolúvel em água. Agora, a justificativa para isso é a grande quantidade de carbonos que nós temos na molécula, que deixa a molécula praticamente apolar, fazendo com que seja insolúvel na água. Né? Aí tá aqui ele desenhou um ácido graxo aqui, em forma de bolinhas aqui. Aqui é o seguinte, quando eu tenho uma molécula insaturada, eu tenho essa curva aqui, ó. Eu tenho essa curva. A gente vai ver isso melhor, essas curvaturas aqui em moléculas insaturadas, quando a gente estiver estudando isomeria. A gente tem lá uma isomeria geométrica. E aí a gente vai ver essas curvaturas que acontecem aqui nas moléculas orgânicas que possuem dupla. Né? Aqui, como o material é um material de quem já estudou o assunto, então, às vezes, aparece alguma coisa de forma antecipada. Ok? Então, é isso. Pessoal, então, é isso, né? A gente fez até os ésteres. Então, qual é o nosso próximo passo? Vocês tentem responder as questões que eu já passei para vocês lá no material, as questões propostas, e também as questões complementares. As questões complementares, elas possuem um grau de dificuldade, né? Teoricamente, elas possuem um grau de dificuldade um pouco maior. Então, sigam essa sequência. E aí, quando for na sexta-feira pela manhã, a gente vai tirar dúvidas sobre as questões que vocês tiverem, né? Então, na sexta-feira vai ser tira dúvida das questões.
aqui da mesma forma, né? Da mesma forma, eu vou mandar o link e a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez hoje aqui a aula. Usando o quadro aqui. Ok? Então, a gente dá por encerrado por hoje.